Olá, aqui é o Nilo Guimarães do Conaend. Hoje eu vou continuar aquela série de vídeos a respeito de simulação de sistemas. O assunto é vasto, mas bem interessante e de uso prático. Então hoje eu mostrarei alguns modelos que eu encontrei no próprio Insight Maker, alguns que eu fiz modificações de forma a melhorar aí a abordagem para você. Então, só para lembrar um pouquinho, a dinâmica de sistemas, a simulação de sistemas é uma área bastante interessante que pode nos ajudar a prever uma série de situações na empresa, na fábrica, aí, sobre o que vai acontecer. E pode ser usado em várias áreas, área comercial, na engenharia, área de humanas também, não só das ciências exatas, tem uma aplicação bastante abrangente. Aqui nesse modelo aqui, ó, o modelo então trata de estoque e fluxo. Estoque são os acumuladores, né, que eu mostrei no vídeo passado. E o fluxo é o que transaciona, o que passa de um acumulador para o outro. Então aqui está sendo simulado, como mostra aqui embaixo, a adoção de um novo produto. Então uma empresa desenvolve um novo produto e lança ele no mercado. O que acontece? No início tem um potencial grande, né, de novos clientes. São os adopters aqui, que vão decidir então adquirir esse produto. Com o tempo, isso aqui vai se saturando, porque não existem infinitas pessoas. O número de pessoas compradoras, possíveis compradores, potenciais compradores, ele é limitado. Então, com o tempo, vai acontecendo uma situação de potenciais novos clientes para, de fato, clientes do produto. E aí se esgota o ciclo aí de um produto lançado no mercado. Aqui na versão em inglês aqui, do Wikipedia, aparece um outro gráfico aqui mostrando um pouco melhor isso. Ó, você veja aqui, é semelhante, né? O potencial de novos clientes é 100% no início, aí ocorre uma saturação, e aí você vai ter no final os novos clientes aqui e potenciais clientes muito próximos a zero. Né? Então veja aqui, ó, no início temos os inovadores, aqueles que gostam de novidades, novas tecnologias, novas ferramentas, novos produtos que decidem adquirir. Depois começam a vir os novos clientes, né? E por fim, os retardatários, né? Que imitam a decisão de outros num movimento aí de manada. Então a propaganda principal aqui é boca a boca, que ele fala aqui, né? Para que uma pessoa influencie outra pessoa a comprar o mesmo produto, tá? Então vamos ver como é que isso aí fica aqui no Instant Maker. Bom, aqui no Instant Maker eu já estou logado na minha conta e aqui já aparecem os meus insights. Todo o nosso trabalho começou com a ideia do OEE, aquele modelo que eu tinha lá no início, o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, aqui existe a referência ao artigo, tá, onde eu descrevi exatamente o que tratamos, né, nesse primeiro modelo. Então aqui no artigo tem o vídeo que eu gravei. Informações detalhadas, como é que eu construí esse modelo, vale muito a pena você consultá-lo. Tá? E no final tem uma simulação aqui, onde eu mostro os valores do OEE, que é a multiplicação dos itens de disponibilidade, desempenho e qualidade. E aí tenho eles separados aqui de uma maneira randômica. Então vale muito a consulta por vocês. Se você quiser voltar àquela ambiente de procura, é só clicar aqui no cantinho, ele vai aparecer novamente ali, você pode então buscar o modelo que eu falei antes. Então aqui, vamos pegar este primeiro aqui, existem dois, vocês já vão descobrir a diferença. No primeiro modelo, então, eu faço uma referência àquela imagem, depois eu busquei como é que eles tinham encontrado essa imagem. Aqui você pode ver aqui onde é que é o caminho da figura, então descobri que era do Wikipedia e fui lá e encontrei o artigo. Mas é o artigo em inglês, aquele mesmo, né? Agora simulado no Insight Maker. Então aqui ele mostra ciclos de reforço, por exemplo, ó, o marketing boca a boca, ele aumenta a taxa de adesão de novos clientes. E novos clientes, né, que adquirem o produto aumentam então
esse marketing de boca a boca. Então isso aqui é um ciclo de reforço, né? Quanto mais clientes, mais pessoas falando bem do produto, maior a taxa de adesão de novos clientes e assim por diante. Por isso ele colocou esse mais aqui. E aqui os ciclos negativos, né? Onde essa adoção ela perde força. Então vamos ver como é que ficaria a simulação. A simulação ficaria assim, ó. No início, o potencial de novos clientes é 100%, e de fato aqui eu não tenho nenhum novo cliente, isso no instante zero. A seguir eu começo a conquistar clientes, e o potencial de novos clientes diminui, porque a população é finita e é relativo aos 100% aqui, né? Então, percentualmente aqui eu vou tendo novos clientes, e aqui eu vou, então, diminuindo o potencial de novos clientes, porque eu vou transformando eles de potencial para clientes efetivos. Então é assim que acontece essa transição. Tá? Esse é um modelo bem simples. Uma variação dele que eu encontrei também no Insight Maker é essa variação aqui, onde ele coloca um fluxo aqui, ó, de taxa de descarte. O que é essa taxa de descarte? Se eu for ver aqui, é o número de clientes dividido pelo ciclo de vida do produto, quantos anos esse produto dura. Porque quando o produto ele perder sua vida útil, o cliente tende a comprar de novo o produto, se ele gostou do produto, né? Então, ele era um cliente efetivo, mas o produto tem um ciclo de vida, um tempo de vida útil, aí ele há interesse em comprar de novo o produto, então esse cliente antigo se torna de novo um potencial cliente, né? Então ele vai comprar de novo o produto. Então isso dá um efeito no gráfico um pouquinho diferente. Se você for ver aqui, ó, eu sempre vou ter um potencial de novos clientes e nunca vou atingir, obviamente, a totalidade dos clientes. Então aqui na base eu tenho em torno de 7% e aqui no topo em torno de 93%, que é 100% menos o valor da base. E os fluxos são assim, ó, no início eu tenho uma taxa de adesão bastante grande, eu tenho uma taxa de descarte que começa baixíssima e depois ao longo dos anos ela tende a se estabilizar aqui, e uma taxa de adoção por marketing aqui que vai caindo porque não há necessidade de fazer tanto marketing se todas as pessoas conhecem o produto, daí ele se vende praticamente sozinho. Tá? Então essa aqui é a adoção do marketing boca a boca, e essa aqui é a adoção via marketing pago, por exemplo, no mídias digitais, anúncios no Facebook Ads, ou no Google AdWords, ou outras ferramentas digitais, ou mídia paga impressa, ou televisiva, no rádio, enfim. Mas esses são os modelos aí, mostrando o uso do Insight Maker na parte comercial. Um próximo exemplo é um loop considerando um tempo de atraso, que é um delay. Então aqui eu vou entrar no modelo. Ele também foi baseado em algo que eu encontrei no Insight Maker, mas eu melhorei um pouco ele, coloquei mais explicações. Por exemplo, coloquei aqui a descrição da função delay, que é utilizada ali para causar o atraso. Então vocês podem ir nas funções aqui, built-in, que são as funções que já vêm junto com o Insight Maker, e aqui vai estar a descrição dela. Mas para simplificar, eu resolvi colocá-la junto aqui. O que o delay faz? Então ele consulta o valor de uma primitiva, lembrando que as primitivas aqui são as variáveis, são os estoques, são os fluxos, né? Então ele consulta o valor dessa primitiva com um tempo de atraso, né? Então poderia saber a receita aqui de 5 anos atrás, né? Com esse delay aqui, por exemplo, né? Ok? E aqui está o meu modelo, eu coloquei 2 sliders aqui para a gente poder alterar os valores. Tem um estado desejado, que está em 1 aqui. Um gap, que segue uma equação. Então é o estado desejado menos o estado de delay. E o que é o estado de delay? Então ele está buscando o estado atual com delay, né? Tanto tempo atrás. E o delay aqui
coloquei o valor inicial 5, mas ele é um slider aqui, né? Vai de 4 a 6, de 1 em 1. E o estado de delay é influenciado pelo estado atual, e o gap influencia na ação. Qual é a ação que eu vou tomar para corrigir esse problema, né? Então é o gap vezes fator de ação sobre 100, porque esse fator de ação entra como um percentual do gap. E aqui está o fator de ação, que também é um slider, ó. Máximo 50 e mínimo 20. Então, vamos rodar aqui esse exemplo. O que acontece? Ó? O estado desejado ele é fixo, ele é em 1. E o estado atual ele começa em 0, depois ele chega a 1,5, depois ele desce aqui para 0,78. Enfim, ele está oscilando em torno do valor desejado. Mas isso com esses parâmetros aqui, fator de ação 20% e um delay de 5%. Se eu coloco um delay de 4, vocês vão ver, ó, aparentemente aqui ele oscilou menos, né? Então vamos fazer aqui, ó. 4, 5 oscilou mais, e agora eu vou colocar 6 e rodo de novo. Vejam só, oscilou bem mais. Por quê? Porque o atraso ele é algo indesejado. O atraso da informação, o atraso de você estar ciente do que está acontecendo no escritório, na fábrica, ele é um problema, né? Os americanos dizem, bad news early are good news. Ou seja, as notícias ruins, se elas chegam rápido, elas são boas notícias, porque a pior coisa que você tem é ficar esperando algo por muito tempo e ela ser uma notícia ruim, né? E aí dificulta todo o seu plano de ação para tentar mitigar, corrigir, enfim, evitar o problema, né? Então, quanto antes tivermos as informações em mãos, melhor. Por isso, a indústria 4.0 trata de coleta em tempo real dos dados. O sistema MES que nós trabalhamos, ele coleta em tempo real os dados, porque não adianta saber de um problema daqui a uma semana, daqui a um dia, ou mesmo daqui a 1 hora. Você tem que saber instantaneamente, no intervalo de 1, 2 segundos, né? Algum problema grave que está acontecendo para tomar uma medida corretiva. Então, aqui eu mudei apenas o delay, mas vamos voltar aqui para a situação do delay 4, né? E vamos mudar aqui o fator de ação. Vamos supor que eu tente corrigir pelo fator de ação. Então, vamos começar do zero aqui. Fator de ação 20, delay 4. Ó, vejam que está oscilando, mas ele tende a estabilizar, né? Depois de uns 30 dias, aí, 25 a 30 dias. Mas se eu colocar um fator de correção, tentando me apressar aqui, colocar um fator de correção de 35. Vejam só, como eu sou afoito em corrigir e tentar chegar no estado desejado, eu acelero muito aqui, eu acabo passando do ponto, né? E fico oscilando ali, ó. Por exemplo, aqui, ó, em 2,8 dias eu chegaria no estado desejado. Na situação anterior, eu levaria 5 dias. Em compensação, eu erro para mais em 30% aqui. E neste outro gráfico aqui, eu erro em 90% a mais. Em vez de 1, ele vai para 1,9. 90% a mais do estado desejado. O que isso me sugere? Se eu for muito intenso aqui na correção, agora colocando 50% do valor do gap, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu modelo não vai convergir, ele vai divergir. Ou seja, aqui eu errei em 150%, era 1, acabou dando 2,5. Depois do novo ciclo aqui, ó, já foi em 200% a menos, né, da meta. A meta era 1, está em menos 1. Aqui nem aparece no gráfico qual é o valor maior, mas é muito, muito grande, e assim ele vai divergindo. Então, essa é uma prova concreta por que os delays eles são tão negativos nos nossos projetos. Ok? Agora vamos para um novo modelo. Só apertar nesse botão aqui à direita, você volta para a tela inicial. Vamos eliminar esse aqui. E vamos para um novo modelo. Agora vamos para um próximo modelo. Você pode procurar aí, ó, por um inventário simples. Vai aparecer esse modelo aqui, ó, que é um clone que eu fiz, mostrando
Quão danoso é o delay, o atraso, né? Quando eu estou trabalhando numa empresa. Isso aí pode causar muitos problemas. Por exemplo, aqui tem um inventário simples, sem atraso, e aqui um inventário com um atraso, ok? Então você pode ver que, se eu simular aqui, ó, vamos deixar só o inventário 1. Se eu deixar só o inventário 1, então aqui enxergando só o inventário 1, aparece, ó, inventário desejado, 5.000. Inventário 1 atingiu 5.000 aqui. Está deslocado aqui porque tem um outro eixo vertical aqui à esquerda, que é o inventário 2. Mas o inventário 1 está à direita aqui, ele atingiu 5.000, rapidamente. Agora, se eu enxergar o que é o inventário 2, vocês vão ver. Ó. O inventário 2 ele oscila muito aqui. Ó. Ele vai aqui, ó, em torno de 9.000, depois ele desce aqui, aí oscila de novo aqui, inventário 2. Ele está pegando aqui as informações à direita, né? 8.950 aqui. Em torno de 9.000, depois aqui em torno de 3.500. Vamos tirar o inventário 1 aqui, vai ficar mais fácil. Ó, o inventário 2, o interesse é de 5.000 também. Mas ele vai a 8.000, quase 9.000 aqui, depois desce a 3.500 e fica oscilando. Por quê? Porque há um atraso nas ordens, no pedido, né, de novos produtos para serem comprados ou fabricados. E isso impacta na formação do inventário. Então o inventário aqui ele está oscilando, né, em torno dos 5.000, mas ele não chegou nos 5.000. Tá? Então aqui o desejado é 5.000 e ele está oscilando aqui. Ele vai chegar em 5.000, mas vai oscilar um pouquinho. Aqui eles fizeram esses eixos, à direita e à esquerda aqui, o que confunde um pouquinho, porque aqui é 5.000, mas aqui também é 5.000. Só que esse primeiro 5.000 aqui em azul, ele está lendo à esquerda. E esse outro 5.000 aqui em laranja, ele está lendo no eixo da direita. Mas ele está oscilando e chegando na posição desejada. Mas o que acontece se eu aumentar o delay? Os delays são ruins, né? A gente já sabe. Ó. Vamos alterar agora o atraso no pedido, né, de produtos. Aqui está em horas, ele coloca. Ao invés de 10 horas, né, que seria de um dia para o outro, vamos colocar 20 horas. E vamos rodar novamente. Aí que fica claro, ó, como demora para ser solicitada, vamos tirar aqui o inventário 1. Como as ordens, né, os pedidos demoram para rodar na empresa, o inventário 2 ele fica oscilando mais tempo ao redor dos 5.000 aqui, né? Aqui está em 3.100 e aqui está em 5.970. Ele deveria ser 5.000. Então ele fica oscilando por causa da oscilação do pedido de compra ou de fabricação, né? Esse delay aqui, ele prejudica o inventário. Então vamos agora diminuir o delay para 0. Vamos ver o que acontece. Então vejam, com um atraso médio, com um atraso alto, vamos colocar 1 aqui. Pronto. Agora vamos simular aqui. O que acontece? Ó. Tirando o inventário 1, rapidamente ele chega a 5.000. Era 5.000 desejado, 5.000 ele conseguiu aqui em questão de horas, né? Por quê? Porque aqui as solicitações de compra ou de fabricação dos itens, ela teve uma resposta muito rápida, né? Um atraso de 1 hora só. Então, rapidamente o inventário se ajustou. Diferente aqui, quando eu tinha um atraso muito grande, né? Da fabricação ou compra de itens, ou mesmo aqui quando era um atraso médio. Então, os atrasos são sempre negativos, como na prática sabemos, agora de maneira simulada também já temos essa consciência. Vamos para um próximo exemplo, então. Basta clicar aqui e já vamos rodar um próximo exemplo. Agora nós vamos para um último modelo, porque esse vídeo já está ficando um pouco longo. É um modelo baseado em física do ensino médio, que é muito conhecido dos engenheiros, que é o sistema massa-mola.
Esse conceito simples de massa-mola é utilizado até na parte de cálculo estrutural, né, dos métodos dos elementos finitos. A gente usa essa simplificação assim para a criação dos elementos. Então aqui, ó, o que o professor Paulo Vilela, doutor nessa área de dinâmica de sistemas, né, ele descreveu. Aqui ele colocou uma imagem interessante. Você pode até descobrir aqui de onde é que ele buscou essa informação. Também foi do Wikipedia aqui. Mostrando uma massa ligada a uma mola e transcorrendo aqui num percurso de oscilação entre um x mínimo e um x máximo, tá? Com um x médio aqui em 0. Aqui considera-se sem atrito, e o professor Paulo deu uma aula muito boa sobre esse modelo aqui nesse vídeo do YouTube. Se você quiser mais detalhes, você busca lá. Eu vou acrescentar algumas informações que o professor não falou para a gente aqui nesse vídeo. Então aqui está o sistema, né? Tem uma massa, tem uma mola, a gente vai tratar de deslocamentos, os valores em x, as velocidades envolvidas, que estão variando, e a aceleração também aqui envolvida. Ok? Então esse é o sistema físico. Então, o que sabemos da física? No sistema internacional de unidades, temos o x em metros, velocidade é a variação da posição no tempo, então seria um dx/dt, derivado do x no tempo. Então aqui aparece em metros por segundo, quanto varia a posição em metros em um único segundo. Tá? E a aceleração, que seria a variação da velocidade, né? Quanto a velocidade varia em um segundo. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante, então ela não varia. Então essa variação da velocidade seria zero para a aceleração constante. Não é o caso aqui, vocês vão ver que a velocidade muda, a aceleração muda e, obviamente, o posicionamento muda. E a aceleração é bem conhecida como metros por segundo ao quadrado. E as fórmulas envolvidas são, considerando sem atrito aqui, né? A força aplicada pela mola, né, na massa é igual à própria massa vezes a aceleração. E essa força, ela é o menos k, que é a constante da mola é a k, né, vezes x. Ela está sempre se opondo a x. Então, se o x está se deslocando aqui para o lado positivo, estando a maior que zero, a força, ela tende a frear a massa, né? Ela vai no sentido contrário. Quando o x se aproxima aqui, sendo negativo, menor que zero, do x mínimo, aí a força é positiva, né? É sempre contrário ao movimento em relação ao ponto médio. Aqui um diagrama causal. Então, o professor Paulo sempre destaca aqui o diagrama causal. Ele pode ter ciclos de reforço ou ciclos de enfraquecimento. Por exemplo, aqui, ó, pela fórmula aqui, força igual massa vezes aceleração, para uma mesma força, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Porque se eu aumento aqui a massa, eu tenho que diminuir a aceleração para dar a mesma força. Se eu tenho uma força maior para uma mesma massa, como eles estão em lados opostos do sinal de igual, eu tenho mais força, eu tenho mais aceleração para a mesma massa. Okay? Uma aceleração maior causa uma variação da velocidade maior. Uma variação da velocidade maior causa uma variação do posicionamento maior. Se eu vario a posição, eu acabo então diminuindo a força, porque o sistema é oscilatório, baseado na constante K, que é uma característica da mola, uma característica física da mola. Né? Então, isso aí a constante K vai ser em função do material em que é constituída a mola, número de espiras, diâmetro do arame, uma série de tratamentos térmicos, uma série de informações aí que podem estar variando essa constante. E aí, finalmente, a gente vem para o estoque fluxo. Aí, o interessante aqui é que de um sistema onde tem uma equação diferencial ordinária aqui regendo esse fenômeno, nós podemos passar para estoque, que são os acumuladores, né, e o fluxo, que são as taxas aqui de transferência de um para o outro. Então aqui a massa entra como variável, ela influencia a aceleração, porque tem uma equação aqui para calcular a aceleração, que é força sobre massa, então a aceleração recebe informação da força, que por sua vez é calculada pela constante da mola, aqui colocou 0,5, vezes o deslocamento, vai dar a força, essa força implica na aceleração, porque a aceleração é força sobre a massa.
Essa aceleração entra como taxa de quê? Taxa de variação da velocidade. Tá? Entra aqui como um fluxo, variando a velocidade. E vejam que as setas estão apontando para os dois lados. Tanto pode aumentar a velocidade, quanto pode diminuir a velocidade, porque o movimento é oscilatório. Ele é harmônico e oscilatório. E essa variação de velocidade, ela entra como taxa aqui de variação da posição. Ok? Então essa taxa aqui, ó, underline V, ela vai fazer a mudança aqui no acumulador da posição X. Ok? Então esse aqui é o modelo. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Rodando aqui em Simulate, vocês vão ver que aparece aqui o movimento oscilatório. Porque é bem assim, ó. Considerando que a massa foi largada na posição 10 positiva, ela vai reduzindo até zero e depois passa de zero sem atrito, vai até menos 10. Como não há perda de energia, ela tem todo esse potencial, energia potencial elástica, para transformar de novo em energia cinética, que ela chega de novo a 10 positivo no topo. E assim vai. Isso nós podemos ver em forma de tabela, que tem uma faixa que é positivo, depois uma outra faixa aqui que é negativo, depois volta a ser positivo de novo, e assim por diante. Tá? E aqui é interessante, o professor Paulo destaca, eu também vou destacar para você, que o método, o algoritmo de análise aqui é importante. Por exemplo, foi usado o Runge-Kutta 4. Se eu usasse o método de Euler e rodasse aqui, só mudei o método, nada mais. O que acontece aqui é que ele não converge mais. Ó. Ele acaba divergindo, porque há um erro numérico ali. Para esses movimentos oscilatórios, então, o método de Euler é menos preciso, ele não se adequa. Tem que usar Runge-Kutta para a gente ter a precisão que nós queremos. Mas o que mais eu poderia estudar aqui? Por exemplo, eu gosto muito desse gráfico aqui, ó, Scatterplot, que mostra a influência de uma variável na outra. Então eu poderia relacionar o x, posição, né, com a velocidade. Qual é a relação que tem a variação da posição com a variação da velocidade? Então, posição e velocidade se relacionam como? Isso é que eu estou buscando aqui. Então, eu vou aplicar e ele já me diz que é dessa forma aqui. Ó. Quando x está em zero aqui. A velocidade é máxima. Tanto negativo, quando ela está voltando da posição x máximo, quanto positivo, quando ela está vindo da posição x mínimo. Então, considerando que para a direita aqui, né, é positivo também para a velocidade, para a aceleração e para a força. Ok? Então eu tenho em x0, x valendo zero aqui, eu tenho velocidade mínima ou máxima. E quando x está nos extremos, por exemplo, menos 10 aqui, aí eu tenho velocidade zero. Quando eu estou em mais 10 aqui, eu tenho também a velocidade em zero. Então aqui aparece uma forma elíptica em função dos valores. O eixo maior aqui e o menor tem dimensões diferentes. Relacionando, aqui eu posso colocar... O que eu estou relacionando aqui? Estou querendo ver a posição versus, né, a velocidade. E aplico. Eu poderia criar uma outra situação aqui com Scatterplot, onde eu poderia buscar a variação da posição com a aceleração. E aí vamos ver o que ele retorna aqui. Retorna uma relação linear. Tá? Quando eu estou em menos 10, a aceleração é máxima positiva, porque ela tem que voltar para a posição de equilíbrio. Né? Então a aceleração é máxima, a força está no máximo aqui, fazendo o retorno. Quando eu estou no máximo aqui, x igual a 10, a força daí tem sentido contrário, o módulo é o mesmo, né, mas o sentido é contrário, forçando então que a massa volte para a posição de equilíbrio. Então aqui no caso eu tenho a posição versus a aceleração. Posição versus a aceleração. Ok. Eu poderia criar mais um. Vejam que aqui eu estou estudando as variáveis. O que uma implica na outra. A velocidade
pela aceleração. Aí eu vou ver aqui também, com valores diferentes, obviamente, mas dá um formato elíptico, mostrando. Quando a velocidade é zero, que está na extremidade em x, né? Lembrem aqui, né? Quando é que a velocidade é zero? Quando eu estou em menos 10 ou mais 10 em x. Então, quando a velocidade é zero, eu estou nos extremos, né, do movimento, a aceleração ela é mínima quando eu estou em x máximo, 10, e ela é máxima quando eu estou em x mínimo. Então, quando eu tenho velocidade aqui igual a zero, que eu estou no extremo negativo, a aceleração é máxima. Quando eu tenho a velocidade a zero, estando no extremo positivo, a aceleração é mínima. A força está fazendo tentativa de retorno aqui. Então, vamos escrever aqui, que aqui eu estou vendo a velocidade versus a aceleração. Ok. O que eu quis mostrar com esse modelo aqui, mecânico, simples, é que nós podemos estudar o que está acontecendo com o processo que estamos querendo simular. Então, você pode simular a produção de uma fábrica, como é que estão a questão dos inventários, do estoque, pode simular processos envolvendo recursos humanos, são mais complexos, mas é possível fazer. É possível simular sistemas físicos aqui, onde eu tenho taxas de variação, mas vejam que aqui o estoque fluxo consegue entender essas taxas de variação e consegue lidar com isso. E aí você pode fazer muitos estudos em cima do modelo. Então essa ferramenta gratuita na web, que é o Insight Maker, ela é fantástica, simplesmente fantástica. Eu tenho outros vídeos bem interessantes que eu pesquisei em toda a biblioteca aí do Insight Maker, muito criativos, tá? Envolvendo engenharia, fábrica, recursos humanos, mas como esse vídeo já está muito longo, eu vou parar por aqui, mas eu pretendo gravar um novo vídeo explicando esses outros modelos que são bem interessantes aí para você conhecer mais do Insight Maker. Então espero que você tenha gostado. Se gostou, curta esse vídeo, artigo. Eu estou publicando em várias mídias, em ambientes digitais aí, então só para a gente entender que está sendo útil esse tipo de explicação que estamos dando aqui no Conaend. E se você quiser outros estudos, outros modelos aqui para simular no Insight Maker, nos avise aí tendo a possibilidade de tempo, né, a gente vai desenvolver isso e mostrar para vocês. Tá bom? Então espero que tenha gostado, divulgue aí para os seus amigos, seus colegas de trabalho e nos vemos no próximo vídeo.